Eu tenho um sério problema, com total certeza. Porque eu quero que esse canal cresça, mas eu tô entrando em uns temas polêmicos que vão me fazer perder inscrito com toda certeza e vão fazer uma parte da população brasileira me odiar. Eu já falei mal do Bolsonaro, a maioria do meu público aqui é crente. Eu falei mal do Bolsonaro na cara dura, porque aqui não dá nenhum doente. Convenhamos, venhamos e convenhamos. Fez muita besteira, então tem que ser falado também, principalmente na idolatria que tá tendo. Eu falo a verdade sobre interpretações bíblicas, bato no catolicismo, bato no comunismo, já já vai estar todo mundo me odiando. E eu tenho esse sério problema porque eu não consigo ver uma coisa que está sendo mostrada errado e ficar quieto. Eu tenho que falar, eu tenho que abrir minha boca porque meu orgulho não me permite. Meu ego, eu não sei se você entendeu o trocadilho, não me permite ficar quieto. Quem não conhece mais um pouquinho, sabe que eu fazia parte do neopentecostalismo. Uma heresia pura que vou mostrar aqui para vocês tudo. E eu, atualmente, eu estou em uma compulsividade de leitura, tanto bíblica quanto de livros. Só agora, neste mês de dezembro, eu acho que eu acabei uns 4 livros, assim, de forma muito rápida. Eu terminei A Divina Comédia, eu li tanto o Purgatório, metade do Purgatório no início de dezembro e o Paraíso, a parte do Paraíso agora em dezembro. Aí eu comecei o Peregrino, caminhando com o Peregrino. Provavelmente vou ler mais uns 2 livros esse mês. Em um dia, mais especificamente, eu cronometrei 1 hora e 46 minutos, 45 por aí. Eu terminei esse livro daqui, Gere Expectativas. Antes de eu falar um pouquinho sobre ele, me chamo Igor, para quem não me conhece, é o nome do canal, é meu nome, então tamo junto. Sou graduando em economia, estou no 4º período e eu brinco de aprender um pouquinho sobre teologia. E hoje a gente vai falar sobre esse livro daqui, Gere Expectativas, do Kenneth W. Reagan, o filho do Kenneth Reagan, o cara da teologia da prosperidade, da confissão positiva, lá nos anos 80, fundador do Centro de Treinamento Bíblico Rema. E hoje vamos bater no neopentecostalismo. Antes de tudo, que você entenda, seguidores do Tel Hayashi e do Nick Moretti, o neopentecostalismo não é um movimento uno, não é um movimento único, para pegar um pouquinho da linguagem da Igreja Católica, mas ele foi evoluindo com o tempo para atrair mais otário. E me atraiu com toda certeza. Que você percebe que eu tenho esse livro aqui comigo, a primeira edição. Eu comprei isso aqui no lançamento, para vocês terem noção. E ele foi se desenvolvendo. Temos o neopentecostalismo clássico, com os elementos judeus, que os neopentecostais atuais sempre falam, não, a gente não é neopentecostal, porque o neopentecostalismo tem envolvimento com as coisas judaicas e tudo mais, e deixa pro Edir Macedo isso. Mas sim, tem o neopentecostalismo moderno, dá para se dizer. Na real, o termo mais correto seria contemporâneo. Mas eu vou chamar moderno, porque eu sei que daqui a 20 anos vai ter um outro neopentecostalismo que vai ser o neopentecostalismo contemporâneo, que vai mudar muita coisa para o neopentecostalismo moderno, o neopentecostalismo atual. Que tira um pouquinho dos elementos judaicos, mas dá uma forte ênfase em teologia de prosperidade, teologia coaching e a confissão positiva de que Deus já quer que as coisas aconteçam. Você não pode falar se Deus quiser, porque Deus já quer. Se você falar se Deus quiser, você não pronto para receber o melhor de Deus para você. Basicamente, isso é toda a teologia baseada do Kenneth Reagan. Não tá acreditando nisso? Para você ter ideia, o Kenneth Reagan, pai, não esse daqui, o Kenneth Reagan, o pai, Kenneth E. Reagan, tem um livro chamado O Nome de Jesus, onde foi um dos principais livros que desenvolveu toda essa teoria da confissão positiva. E basicamente, todo esse pentecostalismo contemporâneo segue um padrão claro, dá para se dizer. O que eles fazem? Eles pegam teologia boa, teologia ruim e misturam. Dão um pouquinho de alimento sólido e entregam circo, prosperidade, confissão positiva. Deus já quer te abençoar. Eles fazem essa mescla. Porque se alguém for apontar o dedo, ai, não sei o que, a gente fala isso daqui também, a gente prega a cruz. Mas no fim, só apelam para as emoções humanas e desconsideram completamente a soberania de Deus. Eu fui procurar a palavra certa. Ó, para vocês entenderem, eu não tenho nada contra os pentecostais, tá certo? Show.
os pentecostais, tem batistas pentecostais, que são arminianos, tem o pessoal da Assembleia de Deus. Para mim, aqui no Dani são igrejas bíblicas verdadeiras, que seguem uma certa doutrina bíblica nas suas nuances, que para mim tem seus erros teológicos também. Mas, pô, eu sou presbiteriano. E, na minha opinião, até a minha igreja tem erros teológicos também, que eu discordo completamente. Para vocês terem noção, mas, para mim, é uma vergonha pro cristianismo cristianismo se associar a estas heresias do neopentecostalismo. Eu ia fazer um vídeo inteiro só refutando esse livro daqui inteiro. Pegando cada ponto e jogando na cara que é uma falácia misturada com Bíblia, misticismo misturado com Bíblia. Mas eu decidi que não. Eu vou só me reter a uma frase, que é essa daqui do início, que a gente já vai ver. Porque eu refutando isso, eu refuto o livro inteiro. Porque o livro inteiro é sobre isso. É sobre as bênçãos que Deus já quer derramar na sua vida e que você precisa gerar expectativas sobre elas. Mas só para vocês entenderem um pouco como é essa doutrina neopentecostal que veio lá do Kenneth Hagin, que não tem nada a ver com Bíblia, envolve novo pensamento, confissão positiva, envolve Napoleão Hill, The Secrets. Esse daqui é um trecho de uma página do livro o Em Nome de Jesus. O livro está aqui. O demônio com o qual Jesus se recusou a lidar. Aí você pensa, o demônio com o qual Jesus se recusou a lidar. Então, Jesus, Deus, o Deus encarnado, na sua soberania, se recusou a lidar com aquele diabo. Para talvez ensinar alguma lição, ou para o espinho na carne de algum crente, ou seja lá o que for. Mas vamos ler aqui para entender. Em 1952, o Senhor Jesus Cristo me apareceu numa visão. É sempre assim. Coisa de seita, coisa de heresia, sempre vai aparecer assim. Jesus Cristo me apareceu em uma visão. Um anjo me apareceu me mostrando algo incrível. É sempre essa mesma ladainha. Esta coisa que leva para o inferno. E falou comigo por mais ou menos 1 hora e meia sobre o diabo e demônios e possessão demoníaca. No final daquela visão, um espírito maligno que parecia um macaquinho, um duende, correu entre mim e Jesus, espalhando alguma coisa parecida com fumaça ou nuvem escura. Então este demônio começou a pular gritando com a voz estridente: lá, lá que tiquiac, lá que tiquiac, lá que tiquiac. Eu não podia ver a Jesus, nem entender o que ele dizia. Durante todo o tempo dessa experiência, Jesus estava me ensinando alguma coisa. E se prestar atenção, você encontrará a resposta aqui para muitas coisas que o têm perturbado. Não podia compreender porque Jesus permitia fazer tanta algazarra. Teologia boa no meio de lama, para vocês terem noção, água no meio de lama. Fiquei imaginando a razão porque Jesus não repreendeu o demônio para que eu pudesse ouvir o que ele falava. Esperei algum tempo, mas Jesus não tomou nenhuma atitude com relação ao demônio. Jesus ainda estava falando, mas eu não podia entender uma palavra sequer do que ele dizia. Eu precisava ouvir, porque ele dava instruções referentes ao diabo, demônios e como exercer autoridade. Pensei comigo mesmo: será que o senhor não sabe que não estou ouvindo o que ele queria que eu ouvisse? Preciso ouvir isto, estou perdendo. Seguindo, quase entrei em pânico e fiquei tão desesperado que gritei: no nome de Jesus, espírito tolo, te ordeno que pares. No mesmo instante que disse isso, o demôniozinho caiu no chão como um saco de feijão e a nuvem negra desapareceu. Só dá um ponto aqui. Isso daqui é uma teologia boa, porque realmente, pelo nome de Jesus, esses demônios, não dessa forma que possessão demoníaca não é assim, coisa de demônio, visão, essas coisas não acontecem. Mas no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, a gente repreende o diabo com isso. Mas não na nossa autoridade, não porque a gente fala, mas porque o nome de Jesus está acima de todo nome. E porque ele permite que a gente faça isso, a gente seja um canal para ele. O demônio ficou ali no chão tremendo, choramingando e gemendo como um cachorrinho acossado. Nem olhava para mim. Ah, não somente cala a boca, mas saia daqui em nome de Jesus, ordenei.
Ele foi embora correndo. O Senhor sabia exatamente o que estava em minha mente. Eu estava pensando, por que ele não fez nada? Por que permitiu isso? Jesus me olhou e disse: se você não tivesse tomado uma atitude a respeito, eu não poderia também. Ao ouvir isso, tomei um verdadeiro choque. Fiquei pasmo e respondi: Senhor, que não, o que? Eu não ouvi direito. O que o Senhor disse é que não faria, não foi? Ele respondeu: não. Se você não tivesse tomado nenhuma atitude, eu te tudo. 4 vezes. Ele era enfático a dizer: não, não disse que não faria, disse que não poderia. Vou terminar, eu já podia parar por aqui, que Deus, Jesus não poderia fazer nada ali, porque você não tomou atitude, eu preciso beber água, meu Deus. Não dá não, velho, eu vou ser cancelado. Eu vou me processar, velho. A Rema vai me processar depois disso. Eu vou continuar lendo para vocês não acharem que eu tô tirando de contexto. Disse, ora, querido, se você tá achando que eu concordava com ele lá atrás, tá impossível aceitar isso. Nunca ouvi, nem peguei nada assim na minha vida. Disse ao Senhor que não me importava quantas vezes o viria em visões. Ele teria que me provar o que dizia, pelo menos 3 escrituras no Novo Testamento, porque não estamos vivendo debaixo da velha aliança, estamos vivendo sobre a nova, então desconsidera a nova aliança, enfim. Aí eu tô tentando defender ele, mas dane-se. Jesus sorriu suavemente, dizendo que me daria 4. Então eu disse: já li todo o Novo Testamento 150 vezes, e muitos trechos dele, mais do que isso. Se isso está lá, é novidade para mim. Aí o livro continua. Ai, porque a doutrina só se forma depois de 3 vezes não sei o quê. Meu irmão, isso daqui que a gente faz, de expulsar demônios e tudo mais, é mediante a fé em Cristo Jesus, tá certo? Deixa eu voltar aqui para a câmera normal. Mediante a fé em Cristo Jesus. Mas não é que Jesus não poderia caso a gente não queira fazer nada. Se a gente não resolver fazer nada, Jesus vai fazer alguma coisa se assim for da vontade dele. O próprio Deus vai fazer alguma coisa se assim for da vontade dele. Entendeu? Não é a gente que, pelo nosso falar, muda a realidade. Vai ter um vídeo quarta-feira inteiramente explicando, fazendo a exegese desse texto lá de Provérbios e fazendo um react aí do novo Kenneth Reagan, que é o Theo Hayashi. Enfim, vocês já entenderam toda a teologia rema, tudo que a porcaria do Centro de Treinamento Bíblico Rema ensina dessa teologia porca, que mistura um pouco de teologia boa e chafurdar na lama, por se dizer. E eu, quando era do neopentecostalismo, comprei esse livro daqui no lançamento, Gera Expectativas, do Kenneth W. Reagan, o filho do Kenneth Reagan, onde ele conta algumas experiências com o pai dele, com a surdez e muitas outras coisas que aconteceram. Ele fala aqui que a gente tem que gerar expectativas no Senhor. Eu fiz meio que um planejamento, deixa eu abrir aqui. Eu não gosto de riscar livros, mas esse daqui eu risquei. Eu fiz um planejamento, deixa eu aproximar aqui, para tipo refutar cada parte desse livro. Mas eu achei uma bosta porque eu ia estar trazendo teologia ruim para vocês, algo que não precisa ser refutado, porque eu acho que em pleno 2025 Kenneth Reagan não deve ser tão mais difundido assim, essa confissão positiva não deve ser tão difundida assim. Só deve ter as pessoas neopentecostais que pregam isso. Mas quem é pentecostal e tal, eu acho que está fora dessa teologia podre. Eu acho. Então eu só vou repetir e refutar uma coisa. Porque eu refutando isso, eu refuto todo o livro. Eu refuto toda a teologia do Kenneth Reagan. Refuto toda a teologia do Rima. Porque, meu amigo, o título aqui do livro. O que você pode fazer para receber de Deus? Sabe o que você pode fazer para receber de Deus, meu amigo? Nada. Nada, absolutamente nada. Eclesiastes 7:20. Não há um justo sequer sobre a terra. E depois Paulo prega sobre isso aos romanos, na carta dos romanos. Não há um justo sobre a terra. Éramos condenados ao inferno. Nós não poderíamos fazer nada. Não tinha um ritual
que a gente conseguia limpar os nossos pecados por completo. A gente limpava, voltava a pecar porque nossa natureza é pecaminosa e toda a nossa livre vontade inclinada ao pecado nos fazia cair de novo. A depravação completa do ser humano em cada área. A depravação total não é que o homem é completamente mau, mas que cada área do ser humano está completamente chafurdada no pecado. E você, meu caro pupilo, meu caro amigo, não pode fazer absolutamente nada para receber de Deus. Ah, eu já recebi Jesus, Jesus mudou meu coração, agora eu vou ser mais santo porque eu vou mudar a minha realidade em Deus para receber as bênçãos dele. Eu vou fazer isso porque eu vou ajudar a Deus para receber minhas bênçãos. Não, você não pode fazer nada para receber de Deus. Tudo que você tem, meu amigo, foi dado por graça de Deus. Por graça. O cálice da ira de Deus, como diria meu velho amigo Jeremias na Bíblia, estava sobre nós. Mas Deus mandou o seu Filho unigênito para beber o cálice da ira do próprio Deus, para salvar todo aquele que nele crê. Isso é a graça de Deus. Cristo não morreu na cruz para te dar uma vida confortável, para te dar uma vida de riquezas, uma vida onde você tocar é seu. Por que eu fico com mais raiva disso? Porque tem descrentes. Lembrando, quando eu falo descrentes, são pessoas que não confessam a fé, dizem que creem em Jesus Cristo, mas não confessam os seus mandamentos. Tem descrentes. Quantas vezes eu já escutei no trabalho, em outras coisas, eu fui lá, toquei em tudo, é meu. Isso não existe. Você não pode fazer nada, não há uma palavra que saia da sua boca, não há uma atitude que você faça, que faça Deus lhe dar alguma coisa. Tudo que Deus lhe dá é por graça, por graça. Até a tua fé que tu tens em Deus não é tua fé, foi Deus que lhe deu. Não acredita? Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Eu acho que é essa tela daqui, essa daqui mesmo. Vamos aqui, Efésios 2, 8 e 9. Não porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Até a fé que você tem, meu caro amigo, não é sua. Foi Jesus Cristo, foi Deus que lhe deu. Então você não pode fazer absolutamente nada para receber de Deus. Tudo que Deus quer fazer com você, segundo a vontade dele, é dado de graça. Pela graça, não por obras, não por mártires que você faça no seu próprio corpo. Lutero, por algum tempo durante a Reforma, acreditou que ele era tão pecador, mas tão pecador que se chicoteava, se martirizava, achando que ia receber mais de Deus. Mas não, a obra da graça foi completa. Não há uma situação, não há uma oração que você faça que possa receber de Deus, se não Deus não te der. Tudo que você tem mediante a fé foi Deus que deu. Porque você, em sua natureza, e eu também, os pecadores, eu sou o quê? Tudo que eu tenho de fé foi Cristo, foi Deus que me deu. E acredite, vamos aqui na página. Esse daqui é a edição 1, se eu não me engano, do Gera Expectativas, do Kenneth A. Reagan, lançado em 2024. Página 46. Deus é um bom pai. Com base no que Deus prometeu nas Escrituras, podemos esperar coisas boas. Sim, Deus prometeu coisas nas Escrituras e devemos esperar coisas boas. Isso daí está muito correto. Também podemos ter certeza de que ele está sempre pronto e disposto, e é sempre poderoso para derramar suas bênçãos sobre nós, com toda certeza. Mas essas bênçãos que Deus quer derramar sobre nós, que quer derramar sobre os seus escolhidos, sobre os seus eleitos, para todo aquele que crê em Cristo Jesus, não são bênçãos terrenas. Não estou falando que é pecado ter riquezas, nada. Tudo que você faz seja para a honra e glória de Deus. Mas isso, ter essas riquezas, não significa que é porque você declarou que não sei o que, não. Às vezes você vai morrer martirizado, sem nada, sem absolutamente nada, com todas as dores do mundo. Porque as bênçãos que Deus prometeu não são posses terrenas, não são coisas terrenas, porque não somos cidadãos desse mundo, não somos cidadãos desse mundo, somos peregrinos nessa terra. O que Deus prometeu
é algo além desse mundo. Esse povo, esse povo aqui de rema, não sei o que, eu cansei. Eu cansei. Eu cansei, com toda certeza. Que Deus promete. Tá precisando ler John Byrne. John Byrne, o Peregrino. Tá precisando ler aquela bexiga daquele livro. Mas, um ponto, que até os descrentes veem Deus como um Papai Noel, vestido de vermelho, verde, azul, ou seja lá qual for a cor do São Nicolau, o bom velhinho, de barba branca, pronto para te abençoar e para te dar uns presentes, para te dar umas riquezas se você declarar, se você for um bom menino. A partir do momento que os descrentes têm essa visão de Deus, você errou como cristão, porque você tem que mostrar a ira de Deus que iria recair sobre aquela pessoa, que vai recair sobre aquela pessoa, se ela não crer em Cristo Jesus. Eu vou ser cancelado depois desse vídeo, com toda certeza. Foi um vídeo até um pouco mais longo do que eu planejava. Quarta-feira vai ter um vídeo inteiro sobre a exegese de provérbios lá do a tua língua tem poder para o bem e para o mal. Eu vou fazer toda uma exegese completa daquele texto, pelo amor de Deus. Não me matem ainda, vocês vão me matar na quarta-feira. Mas eu espero que esse vídeo tenha chegado nas pessoas certas para que possam acordar. Porque você não é um deusinho, que nem essa teologia porca prega. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, deusinho é. Você não é um deusinho, meu amigo. Você é um pecador imundo. Imundo. Eu também sou um pecador imundo. Que deveria queimar no fogo do inferno. Só não queimo. Porque Cristo me deu a sua graça. Tô falando de mim. Eu só não vou queimar no fogo do inferno. Cristo me deu a sua graça. Porque se dependesse de mim, era em pecado. Pela graça de Cristo, fomos salvos. E não por obras nossas. Esse foi o vídeo de hoje. Perdão se eu fui meio duro, agora eu tenho que emancipar. Sim, fui muito duro nesse vídeo, mas precisava acordar. Porque tem pessoas que ainda estão dormindo. Como diria Spurgeon no livro, Charles Spurgeon no livro que eu tô lendo, preciso orientar às vezes no caminho certo. Porque tem pessoas aqui que me assistem que acham que Deus é uma pessoa boazinha que vai abençoar todo mundo, mas não. Tem que acordar para ir para o caminho certo. No livro Peregrino, feito uma alusão das pessoas que dormem no meio do caminho e perdem um pergaminho para a entrada num monte de Sião, na cidade celestial. Eu quero acordar essas pessoas para irem de volta para o caminho. Mas eu tento, mas isso daí não é uma função minha, função de Deus, de Cristo Jesus. Eu falo a verdade e que o Espírito Santo toque no coração de vocês. Clica no vídeo aí do lado, clica no like, compartilha esse vídeo também. Vamos fazer chegar em alguém que me processe. Não, brincadeira. Não chegue em ninguém me processe. Por favor. Sabe que eu falo com todo o amor de Cristo por vocês. Um beijo bem grande, galera. Tamo juntasso. Clica no vídeo e fui.